Meus amigos, muita paz no coração de todos. Obrigada por estarem aqui nessa tarde linda. Agradeço inicialmente o convite da casa, né? Essa casa que nos é muito cara ao coração, vimos nascer. Agradeço a pessoa do Norberto e saúdo nesse momento a direção espiritual, a cúpula dessa casa, o mestre Ramatiz, o caboclo Peri e todos os integrantes dessa corrente espiritual amorável. Só para nós conferirmos, são 40 minutos, é isso? E mais as perguntas? É isso, Norberto? Marilene, tem 45 minutos. Tá? Depois a gente tem 15 minutos. Então começa a contar a partir de agora, tá? Tá, então. É comum a gente ter esses 15 minutos aí, 20 de atraso. Isso. Então, pontualmente, às 3 horas, termino e aí tem as perguntas? Isso, tá. Beleza. Aí a gente segue, nós seguimos a 15 minutos de perguntas e respostas, a gente faz quantas forem possíveis por ordem, né? A gente tenta democraticamente distribuir entre as colunas, pedir uma compreensão, daqui a pouco vai ter um ou outro que estava numa coluna e não consigo fazer pergunta. E na outra rodada de perguntas e respostas a gente inverte a ordem, né? Porque às vezes tem bastante perguntas, se nós fosse realmente propiciar que todos perguntassem, nós ficaríamos às vezes meia hora, 40 minutos ou mais, aí não teríamos hora para terminar, né? Tá bom? Bem, o título dessa conversa, né, vamos dizer, é o lado oculto da doença. Assunto que a todos nós interessa, né? Mais hoje, mais amanhã, para nós e para aqueles que nos cercam. Então, nós vamos fazer 3 rápidos enfoques para fechar a preparação da ideia que vai nos levar a entender o porquê dessa explicação, dessa concepção da origem e causa das moléstias, que é aquela que Ramatiz nos dá no Fisiologia da Alma. Eu gostaria de perguntar, quem é que já leu Fisiologia da Alma? Levante bem alto aí, por favor. Tá, beleza. Bom, os que não leram, aproveitem, é um livro fantástico. Ramatiz, como sempre, ele vai fundo, né? Não fica na superfície. Ele explica o porquê e, sobretudo, o como do aparecimento das doenças. As doutrinas espiritualistas, de modo geral, né, todas elas, orientais e ocidentais, nos trazendo a noção da lei do karma, nos explicaram por que as doenças aparecem. E a pessoa, pois é, o meu karma, né? A pessoa fica firme ali, né? É o meu karma, então vamos levando com resignação. A Ramatiz não se limita a explicar o porquê. Porque já é um grande caminho andado, né? Mas o como, por quê? Meus amigos, o processo evolutivo requer que nós tenhamos aquilo que o Mestre Jesus dizia, olhos de ver. Toda a história da humanidade, desde o alvorecer na caverna até hoje e pelo futuro adiante, pode se resumir num processo de abertura dos nossos olhos internos, ou seja, dos nossos olhos mentais, da nossa compreensão do mundo e das coisas que nos cercam e que estão em nós. Por quê? E esse é o nosso primeiro ponto. Por quê? No passado, a humanidade tinha como que os olhos da mente cerrados, olhava o mundo e os fenômenos, né, que nos cercavam com olhos absolutamente infantis. Um exemplo, na mitologia, vocês imaginem, o homem antigo, né, não vamos nem muito longe, aí uns 3.000, 2.500 anos, né,
que não tinha a menor noção do que era, por exemplo, eletricidade. Só os iniciados sim, lidavam com isso desde sempre, mas o homem comum. E que via, por exemplo, raios, né? Raios de tempestade. O que ele podia imaginar daquilo? Né? Era uma coisa atemorizante, poderosa, né? Imprevisível e incompreensível. Né? Um fogo que descia do céu de repente, né? E que às vezes até matava pessoas. Então, por exemplo, na mitologia grega, era um negócio assim, eram os deuses que enviavam, né? Então, na mitologia grega, vocês devem ter em algum momento visto isso, o Zeus, que era o pai dos deuses, né? Qual era o instrumento maior dele? Eram os raios, né? Que ele de vez em quando se aborrecia com os humanos e né? Lançava sobre a terra ao acaso. Esses raios eram, inclusive, segundo a mitologia grega, eram fabricados pelo ferreiro do Olimpo, que era o Hefaístos. Ele fazia os raios de Zeus, fazia os capacetes dos deuses, né, os escudos, etc. Então, vejam vocês, Zeus e os seus raios. Era assim que se entendia o fenômeno, né, elétrico da tempestade. Era uma forma de tentar assimilar uma coisa incompreensível. Só depois que se estudou isso, depois que se descobriu a eletricidade, coisa que tem pouquíssimos séculos, né? Em termos mais profundos, porque os efeitos dela sempre se conheceram, se pôde entender, entende? Então significou que o olhar da humanidade sobre esse fenômeno se abriu, né? E hoje nós podemos olhar e entender o que se passa ali. Então deixou de ser castigo dos deuses. É um fenômeno que tem leis bem estudáveis, né? Compreensíveis e até previsíveis. Né? E assim com todos os fenômenos que nos cercam. As eclipses, por exemplo, os eclipses, né? Antigamente era uma coisa assustadora. De repente, em pleno dia, né? Escurecia. Quer dizer, os deuses estão zangados. Né? Então, isso era atemorizante. Então, havia rituais para apaziguar os deuses, essa coisa toda. Depois, e no entanto, é um fenômeno que obedece a leis bem determinadas, tanto que pode ser previsto com séculos de antecedência. Séculos de antecedência, né? Só fazer os cálculos respectivos. Mas quando não se sabia disso, era uma coisa incompreensível, era uma punição. Os deuses estão zangados, vão oferecer uma vítima, né? Humana ou animal. Né? Era assim que funcionava. E assim com tudo. Coisas simples, né? Da vivência humana, vejam. O fenômeno das mudanças de estado, por exemplo, da água. A água, que no estado normal é líquida, resfriada vira gelo, né? Se nós aquecermos, torna a ser líquido. Se aquecermos um pouco mais, ela vira vapor. E se aquecêssemos mais ainda, se colocássemos mais energia, ela passaria a outro estado radiante da matéria, né? Desde que o mundo é mundo, que se conheceu o fogo, se via esse fenômeno, né? Mas nunca houve uma explicação. Quer dizer, se olhava, mas sem ver, né? Sem entender. É como se estivesse de olhos fechados para a compreensão daquilo. Né? Essa é a primeira ideia que eu quero deixar conosco nesse momento. A gente enxerga coisas, mas vê, mas não enxerga. Não enxerga na sua profundidade, né? de compreensão e de como aquilo funciona. Hoje nós sabemos que, por exemplo, aplicando-se calor, né? O que acontece? As moléculas, né, que constituem a água, elas se separam, né? E por isso é que o estado, né, da substância vai mudando. Cada vez se aplicando mais calor, ela passa ao estado líquido, depois passa ao estado gasoso, né? Por quê? Porque as moléculas se separam, né, e dá um estado mais fluido.
Mas isso só hoje, depois que a gente descobriu, né, a constituição da matéria. Átomos, moléculas, etc. e tal. Fenômeno simples, né? Por exemplo, a gente faz um minúsculo corte no dedo. O que acontece de imediato, sem que a gente precise conscientemente comandar? A nossa central, né, do cérebro, de plantão, imediatamente comanda os exércitos de defesa, né, as glândulas, os glóbulos brancos do sangue, né, imediatamente são dirigidos para ali para combater as bactérias que possam ingressar. Né? Imediatamente é produzido já um tecido, né, para fechar aquele corte, né, e logo em seguida começa-se a reconstruir de novo de dentro para fora, né, os tecidos que foram cortados. Um automatismo. Né? Isso é automático. E não é ao acaso, é seguindo uma lei, né? Seguindo normas e leis que já estão programadas no nosso organismo. Né? Ou seja, o nosso organismo, em tudo e por tudo, se nós comemos algo estragado, por exemplo, isso tudo que eu estou dizendo, vocês vão ver que depois vai fechar com o nosso último raciocínio. Se nós comemos algo estragado, que nós não sabemos se estava estragado, o organismo detecta, isto não presta, né? E imediatamente ele trata de se liberar daquele conteúdo estragado, né? De uma forma desagradável para nós, mas que é, e essa é uma ideia importante, ele se libera daquele conteúdo nocivo a qualquer preço. Se nós achamos desagradável, bom, sinto muito, né? Mas eu tenho que me liberar disso, né, não tem como continuar. Tu te segura aí, né? Toma um chazinho de hortelã, faz alguma coisa, mas nós vamos ter que liberar esse conteúdo de todas as formas possíveis. Então, é um automatismo do organismo para manter o seu equilíbrio. Esse determinismo de manter o equilíbrio do corpo, inclusive chama-se na biologia homeostase. Né? É aquela tendência permanente de manter um estado de equilíbrio. E o organismo faz tudo para manter, tá? Independente da nossa vontade. Bem, então, qual é a primeira conclusão que nós temos que guardar disso tudo? O cosmo, né? E todos os fenômenos, tudo aquilo que acontece, desde as mais ínfimas manifestações até as mais grandiosas, tudo é regido por leis automáticas, né? Que estão impregnadas na própria fisiologia, isto é, no próprio funcionamento do cosmos. Tudo é lei, tudo é ordem. Vejam que os gregos, que eram super sapientes, né? Eles denominaram o universo de cosmos, porque cosmos significa exatamente, em grego, ordem. O cosmos é um cosmos, não é um caos. Né? Ele é ordem, ele é lei, ele é um grande organismo que funciona, né, com leis perpetuamente, né, auto-aplicáveis. Tanto o nosso cosmo interno, né, como o cosmo que nos cerca, que no fim constitui a mesma coisa. Bem, então essa seria a nossa primeira ideia, que se vocês todos pudessem enxergar, né, eu só para registrar aqui, vocês talvez não vejam lá de trás, mas enfim, tudo é lei no universo. Né? Então, eu gosto muito de um pensamento, uma citação, que eu nunca lembro o autor, que diz assim: a natureza não tem recompensas nem castigos, tem consequências. Bacana, né? Consequências. Bem, outra coisa que nós precisamos ter em mente é que na Constituição do Cosmo e na nossa Constituição
existe muito mais do que, evidentemente, os olhos materiais enxergam. Todo mundo aqui está familiarizado com a ideia dos corpos do homem, não é verdade? Tem ninguém que não saiba, né, que a constituição do ser humano é cétupla, isto é, nós temos 7 veículos de consciência. O mais óbvio, né, sendo o corpo físico. Depois temos o quê? Antes do astral, o duplo etérico, né? Que ainda é um corpo material, que se dissolve após a morte. Depois vem o astral, né? E depois o mental, né? E esses que são os chamados corpos inferiores, enfim, de manifestação, eles agem interligados. Né? Eles não são assim como se fossem casas de um condomínio. Né? Eles são mais do que peças de uma casa que estão em comunicação. Eles estão em permanente conexão. Né? Por quê? Eles têm canais de comunicação que são os chamados, o quê? Chakras. Né? Os chakras são esses canais que comunicam, além de eles terem funções específicas em cada corpo, tá? Exemplo, o chakra do baço, né, no duplo etérico, é o que absorve a energia prânica, né, vital do Sol, e assim por diante. Mas além dessas funções específicas deles em cada corpo, os chakras têm essa importantíssima função de servirem de canais, de condutos de comunicação entre os corpos. Bacana, né? É como se tivesse assim uma canalização, né? uma rede, né? De caninhos, né? Que unem desde o corpo mental, o astral, o etérico e o físico. No físico, digamos, o ponto final se localiza nos plexos nervosos, né, que se situam no nosso sistema nervoso periférico. Exatamente, os plexos são uma espécie de rótula onde muitos nervos se encontram e formam uma maçaroquinha assim, né? E eles se situam exatamente onde os chakras do duplo etérico, né, se situam. Por exemplo, aqui nós temos um chakra importante, que é o epigástrico, onde o chakra do umbigo, né, se localiza no duplo etérico e assim por diante. Então, existe essa rede, né, que comunica os corpos, mas comunica o quê? Comunica energias, né? Evidentemente. Então, a nossa segunda ideia é os corpos do homem, corpos se encontram em comunicação permanente. A gente não se dá conta disso, né? Normalmente não se dá conta, a não ser quando alguma coisa muito ruim acontece, né? Desagradável. Mas nós, aqui nesse momento em que nós estamos, né, os nossos chakras estão comunicando os nossos corpos uns com os outros. Então, tudo que nosso corpo mental faz, o que faz o nosso corpo mental? O que faz o corpo mental? Você sabe que o corpo mental é um corpo, né, bem definido, inclusive ele pode eventualmente sair sozinho, né? Servir de veículo de consciência, né? As pessoas que têm já um grau evolutivo avançado podem sair não em corpo astral, mas em corpo mental. Bacana, né? E o que faz o corpo mental normalmente? Qual é a função básica dele? O nome já está dizendo, né? Hein? Pensar, né? O corpo mental pensa. Exatamente. Pensa. E o corpo astral faz o quê? Se comunica. Sim, mas basicamente qual é a função do corpo astral? Hein? Das emoções e sentimentos. Exatamente. Tá? O corpo mental é o veículo
qual nós pensamos. Ah, mas não é o cérebro que pensa. Não, o cérebro não pensa. O cérebro, ele comunica os efeitos do pensamento. Assim como o aparelho de rádio, não é ele que produz o programa, nem a música que está tocando. A música e o programa, a voz vem lá da emissora, né? E o aparelho de rádio, ele só capta. O aparelho é como se fosse o nosso cérebro. Quem produz o programa é o corpo mental. Quem pensa em nós não é o cérebro. Isso tem que ficar bem claro também. Quem pensa aquilo em nós, que pensa, é o corpo mental. O cérebro é apenas um transmissor, tá? Para a rede física dos impulsos, né, que vêm lá do corpo mental. E quando nós pensamos, nós estamos usando, acionando o corpo mental. E quando nós sentimos, né, sentimentos e emoções, que meio que se confundem, né? O sentimento, a gente supõe que seja algo mais sutil, né, mais elevado, e as emoções algo mais, né, imediato, mais ligado aos instintos. Quando nós fazemos isso, nós estamos usando o nosso corpo astral. O nosso corpo físico não sente nada. Como assim não sente? Eu sinto tudo. Não, eu sinto os reflexos no corpo físico. Aquilo em nós que sente, seja uma emoção sublime ou uma emoção rasteira, é o astral. É que a gente, quando está encarnado, né, gente, a gente tende a se identificar com o corpo físico, né? Porque a gente usa ele 24 horas por dia, né? É como se a gente fosse ele, né? Negativo. Ele é apenas um instrumento, como o cavalinho que a gente anda, né? Mas o cavalo não é o cavaleiro, né? Nós, aquilo em nós que nós dizemos eu, não tem nada a ver. O físico é uma roupinha que a gente usa, né? Tanto que a gente se despede dele todas as noites, a gente sai dele, né? E quando desencarna, né? Larga de vez essa roupinha e vai ficar com aquela roupinha mais leve, né? Bacana, assim, que é o corpo astral. Bom, então, corpos, fica bem claro, né? Terceira ideia que nós temos que ter em mente. Quando eu fiz isso agora, por exemplo, peguei isso aqui, um gesto simples, né? Assim como todo e qualquer gesto que a gente realiza, esse, por exemplo, qualquer outro, precisa de uma coisa. Que coisa é essa? Sim, a nossa vontade de realizar, claro, em primeiro lugar. E para concretizar essa ação, o que eu preciso? Para a ação, energia. Então, toda ação, seja ela qual for, toda ação física, né, uma folha que cai de uma árvore, energia do vento, tá? Um trator, né, que move enfim, uma colina, um piscar de pálpebras, né? As funções do nosso corpo, tudo precisa de energia. E quando nós pensamos e sentimos, né? Será que não precisa de energia também? Vocês têm certeza disso? Tem absoluta certeza? Já pensaram sobre isso? Porque sem energia, gente, nada se faz. Absolutamente nada. Algum tipo de energia tem que ser usada, tá? Então, quando a gente pensa, que energia será que a gente está usando? Aqui, na matéria, nós usamos energia, por exemplo, aqui eu usei uma energia material, uma energia muscular, né? Para pegar o objeto. E assim por diante. Eu posso usar, por exemplo, energia elétrica para produzir luz, tá? Enfim, energia calorífica para esquentar uma água, etc. E o corpo mental, que energia será que ele usa quando ele pensa? Porque se ele pensa, ele está executando uma ação.
é uma ação mental. O pensamento, isso é um velho axioma milenar. Pensamento é ação mental. É um agir que o corpo mental, né, realiza. Então, que energia será que ele usa? É evidente que não é a física, né? Energia muda um pouquinho o início ali. Que energia é? Energia de que plano? Mental. Do plano mental, é lógico. Porque se o corpo mental, ele existe e funciona só no plano mental. O plano mental não é lá longe, o plano mental é aqui. Aqui agora onde nós estamos, o nosso corpo físico está mergulhado no plano físico, né? De um dia ensolarado e tal. O nosso corpo astral, ele está funcionando nesse exato momento, todos os nossos corpos no campo astral, no plano astral, né? Que está aqui, como está em toda parte. E o nosso corpo mental, por sua vez, ele está mergulhado, ele funciona no plano mental, que também está aqui, só que tudo em outro nível vibratório. A diferença é como a água. Gelo, água, vapor d'água, né? É um estado, né, mais sutil da mesma substância. Então, os planos são assim, eles coexistem, mas em outro estado vibratório. Então, quando nós pensamos, temos que usar um tipo de energia, que é a energia do plano mental. Assim como quando nós nos alimentamos, o que nós fazemos? Quando eu me alimento, ingiro um pêssego, né, delicioso, eu estou colocando a energia do plano físico, que foi criada ali, naquela árvore e tal, absorveu a energia plânica do sol, né? Eu coloco para dentro do meu sistema. Tá? E essa energia vai movimentar, vai se transformar em glicose, né? E vai movimentar todos os meus processos físicos, né? Isso hoje para nós é uma coisa banal. Há séculos atrás não era. Então, alimentar-se é isso, é colocar a energia do meio externo para dentro do meu sistema. Pois quando nós pensamos e quando nós sentimos também, o processo é idêntico, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando a energia do plano mental e astral para dentro dos nossos sistemas astrais e mentais. Como? Por quê? Vocês já ouviram falar em formas de pensamento, né? Sim ou não? Todos? Sim? Pois é. O que são as formas de pensamento? A terceira ideia, toda ação requer energia de algum tipo. Bom, forma de pensamento são o quê? Criações mentais, bacana. Tá, mas o que elas são? Elas são porções de energia do plano mental que foram modeladas através do nosso corpo mental, tá? E que adquirem. Você imagina assim, é como se a gente pegasse sabe aquelas massinhas, né, de modelar das crianças, né? A gente pega um pouco e cria ali uma forma, uma cor que a gente quis e tal. Está criada a forma de pensamento. Tá? Só que a gente faz isso automaticamente pensando. Tá? Então, quando a gente pensa, a gente cria uma imagem daquilo que a gente está pensando, e quanto mais forte, mais bem modelada vai ser essa forma. A gente cria uma imagem do que a gente está pensando, com a vibração, tipo de vibração que a gente está sentindo. Assim, se eu penso numa coisa sublime, né, uma coisa bonita, uma coisa bacana, né, um pensamento de amor, por exemplo, né, eu emito, é como se eu estivesse tocando um instrumento, eu emito uma frequência, né, de amor, que é uma frequência rápida, elevada. Tá?
essa frequência, tá, é a que vai captar do plano mental um pouco de matéria mental, tá, que vai então ser modelada pela minha frequência, pelo meu pensamento, certo? E esse pensamento vai modelar, inclusive, a cor, porque a cor automaticamente ela expressa, né, a natureza do pensamento. Se é um pensamento de amor puro, nós vamos modelar uma forma de uma cor rosada, clara, né, luminosa, e geralmente com formatos, né, bonitos, assim, às vezes tem até asas, ou tem um formato assim com pontas irradiantes, quando a gente está enviando um pensamento de amor. Em suma, nós modelamos a matéria do plano mental. Aconteceu? Modelamos a matéria do plano mental de acordo com a nossa criação mental. Ficou bem claro isso? Gente, não fui eu que inventei isso, né? Lógico. Se vocês lerem, por exemplo, tem um livrinho bacaníssimo chamado Formas de Pensamento. Alguém conhece? Formas de Pensamento. Vocês deviam ler. É do Leadbeater, um grande teosofista, edição da Editora do Conhecimento, né? Que está aqui hoje presente, nos prestigiando. Mas não é por isso, não é marketing nem nada, é um livro fantástico. Formas de Pensamento. Todo espiritualista devia ser assim, ó, como cartilha fundamental, meia dúzia de livros, e esse devia ser um. Formas de Pensamento. Bem, e aí então o que acontece? Agora chegamos ao ponto. Pensamos que sentimos, porque quando nós pensamos, com raras exceções, o pensamento abstrato, assim, um jogador de xadrez, um pensamento matemático, uma coisa abstrata, sem emoção, né, sem sentimento. Aí fica só no plano mental. Mas normalmente, 99% dos nossos pensamentos são ligados ou originários de uma emoção, de um sentimento, não é assim? Está sempre ligado, né? Emoção e sentimento com o pensamento, né? É ou não é? Claro que sim. Então, por isso que os hindus chamam esse conjunto de corpo mental e corpo astral, eles usam muito para raciocinar como se fosse uma unidade, eles chamam de kama manas. Manas é o mental, kama, que não tem nada a ver com karma, nem com kama com C, é kama com K. É o astral, né? Então, nós usamos essa dualidade, essa dupla, né? Caipira, que é o corpo mental e o corpo astral, juntos, tá? E processamos então essa energia. E aí, para onde é que vai essa energia que nós usamos? Aí é que começa a acontecer a coisa. Nós usamos, nós temos o livre-arbítrio. O grande ser deu a todos nós o livre-arbítrio, tá? Nós usamos de tudo que nos cerca. Ele deu aos seus filhos, né, essa liberdade para eles aprenderem através da experiência e da consequência, né? Se eu como o cadáver dos irmãos inferiores, né, boto para dentro do meu sistema, eu vou acabar envelhecendo, adoecendo, né, ficando mal, cheio de ruga, cheio de doença, né, ter arteriosclerose na velhice, pressão alta, todas as doenças consequentes. Se eu tiver uma alimentação sadia, né, eu vou ter saúde, né, porque foi o tipo de energia que eu usei. E a gente aprende batendo a cabeça, né, quebrando, até aprender o que faz bem e o que não faz. E aí, nós, o que fizemos durante os últimos milênios? Vejam bem. A consequência do uso de uma energia, a gente pode dar o seguinte exemplo. O óleo diesel, depois de queimado, né, de usado, ele deixa uma borra, né, assim escura e pegajosa, né, coisa horrorosa aquilo. Quer dizer, foi um tipo de energia que foi usado, produziu um efeito, né, moveu uma máquina, um caminhão, etc. E deixa aquele resíduo, porque é uma energia, né, pesada, densa. Né? Enquanto que o gás de cozinha, né, a gente liga o bico do fogão, aquela chama azulzinha, né? Quando a gente
apaga, não deixa cheiro, né? Não deixa resíduo, não preteia nada, não é verdade? É energia também, mas é uma energia sutil, né? Que não deixa resíduos. Né? E assim, cada tipo de energia deixa ou não resíduos de um ou de outro tipo. Por exemplo, aqueles lampiões antigos, né? Quem é da minha idade assim, lembra do lampião, saborizador, hoje nem sabe o que é lampião. O lampião não só preteava a manga, né? O lampião, aquele vidro, como preteava, né, o teto, né? O que tivesse por teto, não é mesmo? Com aquela fumaça, né? Do lampião. As velas também fazem isso um pouco. Enquanto que uma lâmpada elétrica, né? Não faz nada disso. Pode ficar ligada a vida toda até queimar, né? Não produz marcas. Isso é para dizer que a energia, de acordo com o tipo de energia, né, ela deixa ou não resíduos desagradáveis. Né? Se o pensamento é ação mental, e se ele coloca dentro de nós, né, um teor de energia especial, vocês imaginem, quando nós emitimos pensamentos e sentimentos, por exemplo, de ódio, né, de raiva, de mágoa, de ciúme, de vingança, todo aquele espectro de coisas que fizeram parte da evolução de todos nós. Eu, tu, ele, nós, vocês. Porque todo mundo passou pelo mesmo processo. Isso aí é geral, né? Generalizado. Ao longo dos milênios, desde que nós saímos da caverna, né? O que nós tivemos fazendo? Produzindo sentimentos e pensamentos, geralmente desse tipo, como aqueles rabiscos que as crianças, quando estão aprendendo a escrever, né, e desenhar, fazem uns rabiscos, né, às vezes terríveis. Mas é o processo, né? Daí fica aquelas riscalhadas assim, a gente, ai, que lindo, meu amor. É um horror, né? Mas é lindo porque é a criança adquirindo domínio, né, da sua mãozinha, da sua motricidade. E foi a mesma coisa que aconteceu conosco. Ao longo dos milênios, nós estivemos fazendo o quê? Quase que o tempo todo. Pensando e sentindo coisas degradantes, que hoje para nós são degradantes. Naquele tempo a gente achava perfeitamente normal. Ah, o cara se apropriou do meu pedaço de dinossauro? Pã! Ah, normal, né? Ameaçou tirar alguma coisa minha, cobiçou a mulher do próximo, no caso eu ia lá e, né, imediatamente passava-lhe, né, a faca, o machado, fosse o que fosse. Né? E era considerado legítimo, olho por olho e dente por dente. Esse preceito do Moisés, vocês pensam que naquela época era uma evolução, porque naquela época o normal era 2 olhos por um olho. Ah, tu me fez isso, eu te faço o dobro. Ah? A história mostra isso. Ah? Então, hoje nós já temos um outro patamar, né? Que é o voltar a outra face, né? Perdoar os inimigos. Hoje. Tá? Mas nos milênios anteriores, o que nós fizemos? Nós executamos diariamente, continuamente, ações mentais e emocionais péssimas, né? De colocar para dentro dos nossos corpos internos essas energias que nós criamos, nós fomos buscar, modelamos, né? E ingerimos, por assim dizer. E ficaram lá, né? Claro, são nossas produções. Nós, humanos, gostamos muito de passar a culpa para os outros. Ah, é muito fácil, é bom, né? Se a gente puder culpar o outro, puder culpar o universo, o destino, é um sossego. Mas, infelizmente, gente, tudo no universo é lei. Não tem como fugir, né? A lei pode funcionar ao nosso favor, se nós soubermos usar. Ou, caso contrário, nós vamos ter que aprender, né, que a consequência é inevitável. E aí, o que acontece? E é o que Ramatiz nos explica luminosamente. Chega um momento em que os nossos corpos internos estão saturados dessas energias, né, negativas.
Isso fica fazendo mal para nós. Não é para os outros, né? Nem para os deuses e nem para o Supremo Ser. É para nós. É como se nós estivéssemos sofrendo um processo de intoxicação. Os nossos corpos mental e astral ficam, se a gente pudesse enxergar, eles ficam escurecidos, né? Ficam verdadeiras manchas escuras dessas energias pesadas. Né? Tem um livro também chamado O Homem Visível e Invisível, né? E tem um outro que é O Homem e Seus Corpos, do Leadbeater, que eu recomendaria a vocês, que mostram, inclusive, com pranchas coloridas, muito interessantes, muito didáticas, né? O aspecto dos corpos humanos, né? Nesses processos, desde do primitivo até o homem evoluído. Então, vocês veriam ali essas manchas e listas, né, de cores pesadas, sujas, né, que vão se acumulando com esse processo das ações mental e astral. Muito bem. E aí, o que nós vamos fazer com esse conteúdo? Aí entra em cena o mesmo automatismo que faz o corpo físico. Comeu uma maionese estragada? Vamos já acabar com esse negócio. Precisamos expulsar esses conteúdos. Temos que expulsar. Mas vai expulsar como? Aí entra em ação um processo que podemos chamar de lei da gravidade, né? Universal, enfim. As energias sutis são leves, né? As frequências, isso a gente instintivamente sabe, né? As coisas sutis, boas e bonitas são leves, nas borboletas. As energias densas são pesadas. Elas têm um peso, inclusive, né? Porque é uma energia assim, né? Pesadona, escura. Elas têm que descer. E vão descer como? Só tem um jeito. Os nossos corpos não estão sempre em comunicação? Então, né? Por onde é que nós vamos desaguar, por assim dizer? Por onde é que nós vamos libertar essas energias? É deixando que elas se escoem através desses condutos que unem os corpos e que vão parar onde? No corpo físico. O coitado do corpo físico, né, serve de mata-borrão. Mata-borrão, só quem é velho, que nem eu, que sabe o que era o mata-borrão, né? Você sabe o que é o mata-borrão? Sim. Pois é. Então, os brotos de hoje não sabem o que é mata-borrão, né? Mata-borrão é aquele papel que chupava, assim, a tinta, a gente escrevia a tinta de caneta que tinha que encher no tinteiro, né? Escrevia, vê como eu sou antiga. Escrevia e depois, para não borrar, a gente botava a folha do mata-borrão, né? Que chupava o excesso de tinta, né? Então, é um negócio do século passado, né? Saudade, né? Da caneta de tinta. Bueno, pois o corpo físico, que é que Ramatiz usa esse termo, o corpo físico atua como um mata-borrão. Ele absorve essas energias, né? Absorve em si, nos seus sistemas e órgãos. E aí o que acontece? Quando elas descem, essas energias, elas vão, evidentemente, destrambelhar os sistemas, né? É como se a gente pegasse um carro movido a álcool, né? E botasse um óleo diesel queimado ali dentro. Vai dar um desarranjo total, né? Inclusive parar. E é o que acontece com o nosso corpo físico. Esse processo, nós damos a ele o nome de doença. Percebe? Nós damos o nome de doença. Mas, na verdade, é um processo de libertação. Uma libertação, mas é ruim, né? Sim, é ruim, claro, ninguém diz que é bom, mas fomos nós que criamos, né? Em primeiro lugar, é produção nossa, né? Lamento dizer, mas é produção nossa, né? Segundo,
é a nosso favor que a lei age. Porque se nós ficássemos com esse conteúdo lá dentro dos nossos corpos, a gente não poderia continuar evoluindo, gente. Não tem como. Nós não poderíamos alcançar frequências vibratórias maiores, tá? De jeito nenhum. Aquilo atua como um freio de mão puxado, tá? Aquilo nos torna pesados, densos. Não pode. Então, nós temos que expurgar. E a esse processo de expurgo, nós damos o nome de doença e achamos muito ruim, como de fato, no momento, tá? Mas é um processo benéfico, é um processo de alívio, de limpeza. Limpeza é o termo exato. Limpeza dos nossos corpos internos, certo? É aquilo que Jesus se referia naquela parábola do festim de bodas. É uma parábola totalmente simbólica. Vocês lembram dessa parábola? Um homem deu uma festa de bodas, né, de casamento, e de repente alguns dos convivas não estavam vestidos com o traje nupcial. E aí tiveram que ser retirados do recinto, né? O que isso simboliza? Simboliza esse momento da transição planetária em que aqueles que não tiverem o seu corpo, os seus corpos astral e mental, já faxinados, higienizados, limpos, pelo menos da carga mais pesada, né, dessas energias, não poderão permanecer no recinto, ou seja, no planeta, certo? Aí fica todo mundo, meu Deus, como será que eu estou? Então, será que eu vou ter que, né? Bom, ninguém diz que temos que ser anjos, né? Mas, assim, uma coisa assim, que dê para o gasto. Assim, né? Que já nos distancie da caverna. Então, por esse motivo, é que, inclusive, a gente nota hoje em dia um fenômeno, que vocês pararem para pensar, vocês vão ver. Muitos e muitos espíritos evoluídos, sensíveis, bondosos, né? Pessoas maravilhosas, de repente passaram a vida inteira de abnegação, de idealismo, né? De tudo que é bacana, e de repente, geralmente no final da vida, uma doença grave, né? Um câncer, uma leucemia, etc, etc. Vocês não conhecem casos assim? Puxa, eu conheço vários, né? Então, a pessoa diz, pô, mas como, né? Quem olha de fora e não conhece a lei, mas como, né? Uma pessoa tão boa, né? E tal. Mas justo, esses que são espíritos bondosos, evoluídos, corajosos, né? Escolhem o quê? Antes de reencarnar, combinam com os mestres kármicos, porque os mestres kármicos são os que exatamente já fazem conosco. Eu sei que eu estou passando 30 segundos, mas já vou terminar. Eles escolhem conosco a programação da nossa existência. O quanto desse resíduo, desse conteúdo kármico, nós vamos poder liberar, limpar, né, nessa encarnação. E aí a gente vê aquele mapa, né, do nosso karma e diz, mas eu estou babada, sujíssima. Desce tudo aí da prateleira, tudo que eu puder. E aí o mestre diz, não, meu filho, tu não vai aguentar, né? Ter um enfisema, um câncer e ainda ficar cego ao mesmo tempo, não vai dar pé. Vamos com calma, né? Um de cada vez. Então, não, pode deixar que eu seguro. Não, filho. Vai com calma, posso te garantir que tu não vai conseguir. Vai te suicidar, né? Aí vai piorar tudo. Então, eles nos ajudam a fazer a programação daquela existência. Não, primeiro tu vai ter uma asma, depois, mais tarde, tu vai ter um problema de ciático, né? E aí, finalmente, assim, uma pressãozinha alta, né? Lá pelas tantas, vai ter, assim, um joanete, vai ter que encerrar, entendeu? Vai ter que ir no dentista extrair os 4 sisos, né? Tudo devagar, né? Em etapas, né? É pra gente poder ir aguentando, né? Senão a gente não aguentava. E aí a gente vai liberando aquele conteúdo, né? A dor, gente, a dor física,
processo transcendental fantástico, né? Ela queima as energias negativas. Então, esse é o processo que nós chamamos de doença. Então, quando a gente adoecer, né? É ruim, né? É ruim, mas né, a gente, em vez de pensar só assim, bom, os que não conhecem a lei, Deus é injusto, né? Eu sou uma pessoa tão boa e tal. Isso é, digamos assim, o beabá, né? A pessoa que está completamente cega. O que já está um pouquinho assim, entreabrindo os olhos, é meu karma, realmente, né? Tenho que aguentar. E aí, quando a gente abre os olhos e entende o processo da lei, a gente diz, mas é ruim, né? Eu queimei o filme horrivelmente no passado. Como deve estar lá por dentro, né? O meu conteúdo energético. Vamos botar para fora. Né? Mas aí a gente fica mais, um pouco mais chateado, mas um pouco mais alegrinho, né? Porque a gente entende o processo da lei. É maravilhoso, né? Tudo é lei. Tudo está sempre dentro da lei no universo. Tá? E a gente fica mais tranquilo, sabendo que a lei sempre opera, sempre, a nosso favor. Sempre a nosso favor, nunca contra nós. A lei não nos pune, a lei nos liberta. Tá? A lei nos pega pela mão e diz, vem meu filho, vamos caminhar. Tá? Devagarinho, né? Devagarito, mas sempre em frente. Tropeçou, não faz mal, vamos levantar de novo. Tá, e aí, para concluir? E aí a gente não pode fazer nada, né? Quer dizer, está liberando as energias, está queimando ali, tem que ficar sofrendo ali como um bicho, não pode fazer nada. Pode. Não esqueçamos do seguinte, todos nós, eu, tu, ele, nós, você. Essas energias são energias. Tá? O que nós podemos fazer? Nós não podemos usar outras energias para tentar equilibrar, compensar? Podemos, se nós pudéssemos, por exemplo, vibrar naquelas frequências intensas de amor, né? De compaixão, né? De sublimidade, tá? Que a gente só gostaria, ainda não consegue. De vez em quando a gente tem uns momentos, né? Mas se a gente conseguisse ficar assim sempre, a gente queimaria essas energias, né? Transformaria, transmutaria essas energias. A gente pode fazer isso um pouco, né? Através das terapias energéticas, né? Do passe, disso, da meditação, enfim, da vibração interna. A gente pode compensar. Eu queria deixar como fecho essa notícia alentadora, né? De que a gente pode atenuar os efeitos desse. Se não fomos nós que fizemos, nós também podemos desfazer, não é mesmo? Então, usemos essa noção. Mas para a gente fazer isso, é preciso que a gente entenda o processo, né? Se a gente não souber como é que esse negócio funciona, como é que a gente vai intervir no processo para atenuar, né, os efeitos? É ou não é? E esse é o motivo, então, de a gente estar hoje aqui estudando, analisando como acontece, né, graças a Ramatiz, que nos ensinou, para a gente poder ser menos, sofrer menos, né? Porque o que o cosmo quer no fundo de tudo é que a gente sofra menos e que a gente seja feliz o mais rápido possível. Tá? Então, era isso, né, gente? Muito obrigada pela atenção. E com 5 minutos de queimada, né? Eu